Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Anand contra Gukesh, galera. Um encontro esperadíssimo, né? Eu nem imaginava que isso ia acontecer, mas a gente sempre quer que as lendas joguem umas contra as outras. E aqui a gente tem então o Anand, que é uma lenda, e o Gukesh é o mais jovem campeão mundial da história. Para se tornar uma lenda ainda tem um caminho, mas ele é o campeão do mundo, poxa vida. E pode ser ainda que ele tem um futuro muito grande pela frente. Vai ser o próximo Magnus Carlsen? É cedo para afirmar, mas é o campeão do mundo, né? Então são dois gigantes, dois indianos, claro, Gukesh inspirado pelo seu mestre Anand. Bora ver então o mestre contra o seu pupilo. E aqui temos a partida começando com o peão do rei E4, foi jogado pelo Anand. E o Gukesh responde com C5 a defesa siciliana. Agora, eu preciso, antes de continuar aqui a partida, lembrá-los de uma oportunidade imperdível para o mês de dezembro. Olha só. Presentear homem é difícil, né? Ou fica sem graça, ou serve errado, ou a pessoa nunca usa. E eu já errei muito nisso, até eu descobrir a solução mais simples, a Insider. Agora em dezembro você consegue até 30% de desconto somando meu cupom XADREZ com os descontos do site. E ainda ganha 20% de cashback para usar depois. A Tech T-shirt é um presente à prova de erro. Veste bem, não amassa, não desbota, é super confortável. É o tipo de presente que o cara realmente usa. E o melhor, nada de shopping lotado, nada de correria. Presentear bem é presentear com inteligência, tá bom? Então aproveita que o link tá com o cupom, tá aqui na descrição e também no comentário fixado aqui do vídeo. Aproveita! Muito bem, galera! E aqui, então, siciliana, hein? Continuamos com o lance cavalo em F3 pelo Anand, aqui E6, a variante francesa. Temos aqui D4 abrindo a posição, trocas no centro, A6, controlando aqui, portanto, as casas de B5 e D5. A dama, em geral, vem para a casa de C7 sem se preocupar em ser atacada pelo cavalo, porque essas casas estão garantidas e as pretas vão colocar pressão na coluna C e também no centro. Bora ver como segue isso daqui, C4. Sempre que é possível jogar um C4 na siciliana, jogue. É que muitas vezes não dá tempo. Muitas vezes as pretas jogam o cavalo F6 primeiro, aí você tem que jogar o cavalo C3 na frente do peão e não consegue mais jogar. Quando dá, costuma ser bom jogar. A gente chama essa formação de formação Maroczy. Cavalo em F6 foi jogado, cavalo C3 e aqui bispo B4 cravando o cachorro, pressão no peão central. Sempre uma dúvida aqui que a gente deve fazer aqui, jogar um F3, jogar um bispo D3, não sei, o cavalo aqui já não está mais protegido pela dama, a gente fica na dúvida, né? Bispo D3 aqui, cavalo C6 ganha um tempo, né? Então, o lance jogado aqui foi dama D3, legal, mantém a proteção aqui da galera. E a partida segue com dama C7. Continua o desenvolvimento. Bispo em E2 foi jogado, cavalo vem para C6, propõe trocas. Cavalo toma, peão de D toma. Aqui também, claro, é possível tomar com o peão de B, é possível tomar o cavalo, tem um monte de lance também que poderia ser considerado. E aqui A3 questiona o bispo que volta para casa de D6. E o Anand segue com o lance H3, galera, controlando aqui a casa de G4, saindo também do ataque aqui do bispo e da dama. E aqui Roque coloca o rei em segurança e o Anand faz a mesma coisa. E o Gukesh segue com a torre na coluna D, ameaçando o cheque com o dedo na cara. Por isso o Anand tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Segue com o lance dama em E3, sai dessa ameaça. E agora bispo em E5, abre um pouco mais aqui a atividade das peças. O Anand segue com torre D1, bora trocar, torre toma, bispo D7, as pretas precisam ainda trazer a outra torre para o jogo, esse bispo ainda não está muito claro onde ele vai jogar. E agora temos o lance cavalo em E2, o Anand vai para essa manobra, por enquanto o peão aqui está bem defendido, vamos ver o que esse cavalo quer fazer. Bispo D6 foi jogado pelo Gukesh e aqui o Anand aproveita para jogar o C5, não está muito clara qual a ideia do lance bispo D6, né? O bispo tá numa boa casa aqui, colocando uma boa pressão. Talvez aqui jogar com B6 e C5 seja uma possibilidade também interessante, ganhando mais espaço, dando suporte para a casa central. Por que não, né? E depois o bispo poder jogar. Esse parece um plano muito simples e parece um plano muito bom. E, no entanto, o Gukesh vai para esse lance bispo D6 aqui. E
aparentemente ele não faz tanta coisa. Vamos ver como segue o jogo. Eu não sei se ele ficou com receio de um F4 seguido de... Por exemplo, se a gente joga aqui um B6, vai, será que dá para jogar um F4 seguido de E5? Será que esse foi o receio aqui do Gukesh? O ponto todo é que aqui tem bispo C5 e talvez ele tenha ignorado esse tema tático. Claro que não ganha dama, dá para cobrir de cavalo, mas dá tempo daí de tirar esse cavalo. Ou se quiser jogar lances felipescos, ainda dá para jogar esse aqui, ó. Ah, Rafa, mostra essa linha felipesca aí, ó. Aí é legal essa linha aqui, né? Além de tudo, fica perigoso aqui para as brancas, tem que tirar o rei. As pretas recuperam peça e tem um bom ataque e já estão no mínimo ganhando um peão. Mas ok, vamos voltar para a realidade aqui. O Gukesh acaba jogando, acho que o bispo D6 dessa maneira mais reativa. C5 foi jogado, esse é o ponto todo, esse lance é uma pancada. O Anand agora não apenas ataca o bispo, mas evita aquela estratégia de B6 C5, o bispo vai ter que mexer de novo. Então, bispo E7, o Gukesh com um lance errado, que foi o lance bispo D6, agora está sendo castigado e está numa posição restrita. Ele não tinha nenhum problema na posição, agora tem. Tanto que o Anand já rasga um B4. Dama em E5 foi jogada aqui, pelo menos A5 também. O Gukesh não está encontrando aqui o melhor plano, ele vai para um lance de um ataque só. E aqui, cavalo C3 foi jogado interpondo, né? Mas a posição tem seus perigos aqui. Por exemplo, se você jogar um torre B1, tá vindo dama por peão, né? Então, o problema é esse, foi um ataque duplo. Por isso, cavalo C3 é a melhor defesa. Bom, seguimos com o lance A5, o Gukesh quer quebrar a posição do Anand, que segue com torre B1, lance fino, e depois das trocas a dama volta para casa de C7. E o Anand segue com o lance E5, um lance também que traz os seus problemas, né? Porque essa casa de D5 que não pode ser ocupada pelo cavalo, esse cavalo está restrito, o lance de E5 já torna essa possibilidade real. Enfim, E5 foi jogado, cavalo D5, dama atacada, dama vem para casa de D4, F6, o Gukesh consegue um bom contra-jogo com esse erro do Anand. E o Anand segue com o lance F4, solidificando o centro. Bispo vem para E8, o bispo finalmente vai poder jogar a bela sequência do Gukesh, hein? O Gukesh ele é bom de contra-jogo, cuidado Anand. Bispo G4 e agora F5 faz a proteção do peão de E6. Ganha um tempo, o bispo volta e H6 foi jogado. E aqui temos o lance bispo em E2, o Anand manobra o bispo para outros lares. Gukesh segue com G5, um lance valente, buscando contragolpe na ala do rei. O Anand segue com trocas, cavalo toma, peão de C toma e torre em A1, propondo mais trocas. Gukesh segue com dama C8, protegendo a sua torre. E agora bispo em E3 melhora um pouquinho, controla um pouco mais essa casa central aqui. Não tem que ficar a dama bloqueando o peão passado, né? Então o bispo tá num bom papel aqui. Rei G7 foi jogado, rei H2, a posição tá aquela assim, vamos tentar melhorar alguma coisa lá. E do outro lado vamos só manter o equilíbrio, né? Dama B8 foi jogado, dama C3, e aqui temos o lance dama D8, repetindo um pouco a posição, mas o Anand quer luta. Peão toma, foi jogado, peão toma, bispo D4, opa, posição aqui tática, o Anand é o tigre de Madrás, cuidado, ele tá aprontando alguma. Torre C8 foi jogado, o Gukesh sem desconfiar de nada entrega a coluna A para sempre. E agora tá difícil de defender aqui, né? Porque o bispo nunca vai ter a casa de C6 para defender o peão. E aqui vai começar a ficar complicado de defender. Vamos supor, aqui torre A7 foi jogado. Vamos supor, dá para defender com torre B8 aqui? Não sei, porque essa maioria de 2 contra 1 agora começa a ser real, né? Começa a ser difícil aqui, então o Anand vai ativar a maioria. Jogou errado o Gukesh, vocês veem como um lance errado aqui, que foi esse lance torre C8, como ele pode comprometer toda a posição. O Gukesh ficou com medo dos peões passados e agora ele deu mais força para os peões passados. Aqui pelo menos ele poderia trocar, né? E depois seguir com um dama B8, poderia seguir dessa maneira. Mas agora o Anand invadiu a posição. Gukesh tenta se defender com dama C7, mas agora bispo em A6, pancada. Porque o peão tá cravado. E como é que você vai defender o peão de B7? Mais uma vez, torre B8, B5 tá chegando. O bispo não tem pressa de sair daqui. A partida seguiu com bispo C6. E aqui uma sequência absolutamente genial do Anand. O Anand segue com o lance B5. Até aqui parece legal, mas tem um problema. A torre está ficando sem casa.
Por isso o Gukesh imediatamente vai para dama B8 e olha o rolo. O bispo tá atacado, mas a torre tá caindo. A gente poderia pensar em jogar um B6 e manter essa posição meio esquisita, uma vez que agora o bispo aqui também tá atacado. Você poderia pensar num B6 e depois, sei lá, tentar alguma outra abordagem, ou ir para cima do rei, ou salvar o bispo. Mas o Anand tem uma ideia espetacular aqui. Ele vai para um lance surreal. Bispo por peão, olha que legal aqui esse lance do Anand. O que esse lance está fazendo, né? Vamos tentar entender. O ponto todo é que esse bispo toma C6, é um lance que protege a torre, ataca o bispo, e esse bispo tá solto, e esse bispo tá atacado várias vezes, e essa posição é muito bacana, porque mesmo que se jogue um torre C7, tá vindo dama em A5, olha que bacana esse ataque aqui do Anand, né? Sacrificando uma peça, mas ele vai recuperar essa peça e vai recuperar logo, né? Porque aqui todas as peças ficaram cravadas, o bispo não pode se mexer porque tá caindo tudo, né? Então o bispo tá segurando todo mundo, só que o bispo vai cair, né? Então aqui torre por bispo vai ser o próximo lance. Então tem essa sequência que é muito forte. Que lance genial aqui do Anand, né? Tigre de Madras, aqui o Anand sendo o Anand, né? Que a gente conhece, super tático. Torre C7 foi jogada e agora parece que a casa caiu para Anand. O Gukesh foi muito firme nos cálculos. E agora o que você vai fazer? Se a torre está ameaçada, o bispo está atacado, o Anand segue com bispo por C6, galera, deixando a torre. Sequência genial aqui. Dama por A7 tá levando aqui um garfo. Por isso a partida seguiu com torre por A7. E agora, né? Como seguir aqui? Bom, o Anand tem uma qualidade a menos, mas ele tem um peão a mais. E ele tem 2 peões passados e conectados aqui agora, que valem mais do que barras de ouro, que por sinal valem mais do que dinheiro. E por isso B6 foi jogado agora pelo Anand, atacando a torre. E a torre já não tem mais boas casas. Vai ter que tentar se aventurar aqui pela coluna. Por isso torre A2 foi jogada agora pelo Gukesh. E o Anand poderia, até mesmo, se fosse o Mikhail Tal, ia jogar esse aqui, ó. Ia falar, opa, tô atacando o peão, tô atacando a torre, e se cair esse peão, cai esse outro. Teria que tomar o bispo e aí disparar com os peões passados e conectados, provando que podem até mesmo valer igual ao Bitcoin. Não sei. Mas seria uma possibilidade interessante aqui, né? Mas o Gukesh, o Anand não vai para uma coisa não muito diferente. Segue com bispo D7, abrindo alas para a peãozadinha avançar. Esse lance é mais natural, né? Porque tá dando ainda suporte para casa de promoção, além de atacar os peões. G4 foi jogado. Cuidado com o Gukesh, ele vem para o contrajogo. C6, o Anand não se intimida. Dama em H8 prepara o contra-ataque, galera. E aqui C7, o Anand não está preocupado. Torre A3 foi jogado. E esse lance ataca a dama, ataca o peão de H3. Cuidado que pode até ter sacrifícios aqui. O Anand mantém a frieza e a calma. Segue com promoção para a dama. Olha com que velocidade esse peão foi promovido, né? E agora o Gukesh tem problemas, porque peão cheque aqui não vai fazer nada, né? Vamos supor, joga cheque aqui, simplesmente dama toma aqui com cheque, depois de torre toma, dama toma aqui com cheque primeiro, e depois a gente tem esse final que além de tudo tem um outro peão passado guardado na gaveta e uma peça a mais. Por isso não dá para jogar dessa maneira. Também tomar a dama não seria muito bom por conta das trocas aqui. Galera, olha só, né? E mais uma vez uma peça a mais e um peão passado praticamente imparável. Por isso, a partida seguiu com dama em H4, não sei, tentando algum milagre aqui. Mas o Anand na frieza, galera, que agora já tem 2 damas no tabuleiro, não se preocupa com a dama caindo, segue com o melhor lance da posição. Uau, que frieza do Anand aqui jogar esse lance, né? O rei, cara, já começou a sofrer apuros aqui. Mas o Anand faz as contas e contra cálculo não tem surpresa. E por isso aqui o Anand segue com bispo por peão. E nessa posição o Gukesh abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, galera. Olha que bacana essa sequência aqui que o Anand fez, né? Não tem mais o que fazer. Você vai atacar aqui, vai jogar um peão cheque, por exemplo. Rei H1. Fala, que legal, vou dar mate. Vou dar mate aqui, vou jogar alguma sequência de mate. Não tem sequência de mate. Torre aqui não pode dar, né? Tá coberto. E aqui, se você trocar, por exemplo, simplesmente as brancas estão melhores. Aqui tem uma peça a mais, outro peão disparando, né? E o rei aqui exposto. Então não tem o que fazer mesmo nessa posição. O melhor seria o que aqui? Torre por dama. Poderia seguir torre por dama. Tá vindo dama G8 aqui com cheque. Dama em H8 aqui com cheque.
e aqui troca aqui as damas e depois captura a torre. Mais uma vez a gente sempre cai nesse tema, né? Então, imparável o ataque aqui do Anand, que fez uma bela precisão, galera. Esse aqui é o Anand que a gente gosta de assistir. 95.6 de precisão para o Anand, 88.3 de precisão para o Gukesh. Foi uma diferença grande, o Anand dominou a partida, o Gukesh nunca esteve melhor. Muito pelo contrário, fez um erro aqui, depois equilibrou, fez um outro lá e aí complicou, né? Então, tá de parabéns aí o Anand. A gente segue acompanhando o Tech Mahindra Global Chess League, né? Que tá bem legal, vamos ver quem aqui tá. Olha, Hu Yifan acabou de ganhar aqui da Ramp Koneru e vamos ver os times, né? Por enquanto, tá atualizado isso daqui. Olha, tá bem equilibrado, vários times com 6 pontos aqui, hein? E na lanterna a gente tem o Pipers, que é o do Caruana e do Guiri, que pelo visto tá empatado bastante. E aqui o outro do Alaska, né? Que é o do Gukesh, do Erigais, e também são os dois times que por enquanto estão aí nas últimas colocações. Os demais times aqui dessa galera estão, por enquanto, na liderança. Torneio que vai até o final do mês, galera. Até o dia 24, não é isso? Até o dia 24 de dezembro a gente segue cobrindo. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!